A noite esconde muitos segredos. Nas sombras, escondem-se histórias que gelam a alma, histórias de criaturas que desafiam a própria morte, criaturas que se alimentam dos vivos. Estas são as histórias de vampiros. Mas nem todos os vampiros se escondem nas sombras de castelos transilvanos. Alguns emergem do ordinário, suas histórias, distorcidas e estranhas. São esses contos bizarros que realmente nos prendem à imaginação. Eles desafiam a lógica, mas seu domínio sobre nós é inegável. Era o ano de 1563. A cidade de Nuremberg tremia sob o jugo do medo. Uma série de assassinatos horríveis deixara a população apavorada. Cada vítima, drenada de sangue, seus corpos com marcas estranhas. A suspeita recaiu sobre um sapateiro recém-falecido chamado Frederick Schwabe, um homem conhecido por seu temperamento explosivo e surtos violentos. Boatos se espalharam como fogo em mato seco. Teria Schwabe retornado do túmulo? Estaria ele buscando vingança contra aqueles que acreditava terem lhe feito mal em vida? As autoridades, desesperadas para acabar com o pânico crescente, ordenaram que o túmulo de Schwabe fosse aberto. O que encontraram causou um arrepio na espinha. O corpo de Schwabe jazia intacto em seu caixão. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, uma verdade horrível se revelou. Seu cabelo e unhas tinham crescido. Sangue fresco manchava seus lábios. O pânico tomou conta de Nuremberg. Este não era um cadáver comum. Era obra de um vampiro, eles gritavam. As autoridades, desesperadas para impedir o reino de terror, tomaram medidas drásticas. O corpo de Schwabe foi arrastado pelas ruas. Seu coração, arrancado do peito e queimado. Suas cinzas espalhadas ao vento. Só então as mortes cessaram. Mas o medo persistiu, um lembrete constante da escuridão que poderia estar à espreita sob a superfície do ordinário. Séculos depois, do outro lado do Atlântico, um tipo diferente de medo tomava conta dos habitantes da Nova Inglaterra. Uma doença misteriosa, a consunção, devastava famílias e comunidades. Suas vítimas definhavam, seus corpos debilitados por tosses e febre. A morte, uma companheira constante, lançava um véu de tristeza sobre a terra. Em sua dor e desespero, as pessoas buscavam explicações para a doença implacável. Antigas superstições sussurravam sobre uma força obscura em ação, o vampirismo. Os mortos, eles acreditavam, estavam se levantando de suas sepulturas para se alimentar dos vivos, drenando sua força vital e espalhando a mortal consunção. Um caso, em particular, se destaca em meio à escuridão do pânico dos vampiros da Nova Inglaterra. A trágica história de Sarah Tillinghast, uma jovem de Rhode Island. Sarah sucumbiu à consunção em 1799, sua morte, um golpe devastador para sua família. Mas sua morte foi apenas o começo do pesadelo. Meses depois, o irmão de Sarah, Edward, adoeceu gravemente com os mesmos sintomas que haviam acometido sua irmã. Medo e suspeita tomaram conta da família Tillinghast. Poderia Sarah ser a responsável? Movidos pelo desespero, eles exumaram o corpo de Sarah. Para seu horror, eles encontraram seu coração ainda cheio de sangue líquido. Convencidos de que ela era uma vampira, removeram seu coração e o queimaram, na esperança de quebrar a maldição. Edward Tillinghast acabou se recuperando, o que aumentou ainda mais o pânico dos vampiros. Esses contos bizarros, separados pelo tempo e pela distância, compartilham um fio condutor. Eles refletem a eterna luta humana para compreender o desconhecido, para encontrar significado diante do medo e do sofrimento. O vampiro, uma criatura das trevas e do pavor, torna-se um bode expiatório para nossas ansiedades mais profundas. Essas histórias, embora perturbadoras, têm um fascínio inegável. Elas nos lembram do poder da crença, das sombras que se escondem nos limites da nossa compreensão. Elas nos desafiam a confrontar a escuridão dentro de nós mesmos e no mundo ao nosso redor. O mundo está cheio de histórias arrepiantes como essas. Histórias do inexplicável e do macabro. Cada uma delas, um vislumbre do lado mais sombrio da história e da crença humana.
Das ruas ensanguentadas de Nuremberg aos cemitérios enevoados da Nova Inglaterra, o vampiro continua a assombrar nossa imaginação. Essas histórias bizarras são apenas uma amostra da vasta e arrepiante tradição que cerca essas criaturas da noite. Você teria coragem de se aprofundar nas sombras? Você ousaria descobrir mais segredos daqueles que não podem morrer?